Olá, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui neste momento, onde nós vamos meditar na Palavra de Deus, nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos compartilhar motivos de oração. Por isso, se você está aqui é porque Deus tem uma palavra especial para você e eu queria desafiar você a compartilhar o link dessa mensagem para que você possa abençoar pessoas e que ao mesmo tempo você se apresente diante de Deus com o seu coração aberto para que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar ao seu coração. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar ao Senhor e eu quero convidar você, se puder, fechar os teus olhos para que nós possamos fazer isso neste momento. Pai amado, nós oramos em nome de Jesus e clamamos para que neste momento o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração e que o Senhor fale de uma maneira especial a nós. Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o que clamamos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Fala de tua justiça pela minha vida.
Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Você tem aí motivos para apresentar diante de Deus por situações difíceis que você esteja enfrentando? E nesse momento assim você faça, apresente diante de Deus. Nós vamos nos unir em oração, nós vamos clamar ao Senhor para que Deus haja de uma forma extraordinária na nossa vida. A irmã Carol tem pedido por sua cunhada Letícia, que está fazendo alguns exames, que terá de fazer alguns procedimentos, que Deus possa abençoar, Carol, a Letícia, transmita a ela, ao Rafa, que nós estamos em oração de uma forma muito especial para que Deus abençoe de uma forma extraordinária todo esse momento que estão vivendo, e nós estamos clamando por um extraordinário de Deus na vida dela. A Suelen também pede pelo tio Aquino, que Deus possa alcançar o coração, está passando ali por um tratamento de câncer, que Deus possa se manifestar de uma forma especial. Nós vamos continuar orando pelo seu Gilberto, pela dona Júlia, né? Pais do irmão Roberto aqui da nossa igreja. Nós vamos continuar orando pelo seu Toninho, pai da Juliana Silva. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma extraordinária. Você aí na sua mente e coração tem apresentado motivos ao Senhor? Vamos apresentar às pessoas e ao mesmo tempo gratidão por aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem feito. Vamos orar? Pai amado, nós nos apresentamos diante do Senhor, clamando a Deus por uma ação especial. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito, Deus. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor já tem realizado. Nós somos gratos pela vida da Kelly, que tem se recuperado bem daquele processo cirúrgico, e nós tanto oramos, ó Deus, pelo restabelecimento da saúde. Obrigado porque o Senhor tem agido, ó Deus, de uma forma especial ali na vida, Deus, do tio do Fabrício, que em nome de Jesus ele continue se recuperando. Deus, nesse momento nós apresentamos os pedidos da Carol ali pela Letícia, da Suelen para com o tio. Haja de uma forma especial, Deus, que eles presenciem o milagre e a ação do Senhor, ó Deus, nesse tempo de luta, nesse tempo de enfermidade. Pai, nesse momento nós apresentamos os motivos que cada um dos teus filhos estão apresentando em suas mentes. Aqueles que talvez já declaram aqui no chat, visita-os, Deus, de uma forma especial. Paizinho querido, que a tua presença em nós seja a marca do Deus vivo que tu és, e nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo,
Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu queria convidar você para que nesse momento você possa se apresentar diante da presença de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar ao seu coração, aplicar essa palavra ao seu coração. Na última semana, nós aprendemos um pouco a respeito da palavra de Deus, o jeito de Deus na minha vida, que o jeito de Deus é sempre o melhor. E nós estamos meditando na história de Josué, o sucessor de um grande homem de Deus chamado Moisés. Moisés que falava face a face com o Senhor, e Josué tinha o desafio de substituí-lo. E a sua missão era cumprir o que o Senhor havia começado. Promessas que Deus havia feito aos patriarcas, para que eles pudessem chegar até a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que fora prometida aos descendentes de Abraão. E na última semana nós aprendemos que o jeito de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. É o melhor para a minha vida e é o melhor para a sua vida. Se você não acompanhou a mensagem da última quinta-feira, eu quero desafiar você a acessar aqui nesse mesmo canal e pudesse acompanhar, para que você possa acompanhar essa mensagem. Ali, quando nós estávamos meditando, em todo o tempo que havia passado, Deus havia se manifestado de forma extraordinária na vida do seu povo. Deus era um Deus que estava presente, conduzindo o povo, desde a saída ali do Egito, na liderança de Moisés, até a chegada neste novo momento, onde Moisés já havia partido e Josué daria continuidade. Nós aprendemos que todas as vezes que escolhermos dependermos de Deus, o Senhor derramará graça e cuidado sobre as nossas vidas. É desejo de Deus nos abençoar, é desejo de Deus que nós vivamos as nossas vidas para cumprir a vontade do Senhor. E aí a nossa vida começa a fazer sentido. Ao olhar para a história de Josué, nós vimos que Deus ele cumpre as promessas dele para a vida do seu povo. Ele cumpre as promessas deles para a minha vida e para a sua vida da mesma forma que cumpriu para com Josué e o povo de Deus lá naquela época. Mas sempre nós vamos ter um caminho a percorrer. E quando nós entendemos que Deus está conosco, as coisas acontecem de uma maneira totalmente diferente, porque é assim que Deus prometeu que faria. Foi assim que Deus prometeu ao seu povo lá no tempo de Josué. Tanto que em Josué capítulo 1, verso 5, o Senhor vai dizer, olha, nunca o deixarei e nem o abandonarei. Coisa extraordinária, promessa de que Deus estaria conosco. Lá no versículo 9 ele vai dizer, olha, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Todas as vezes que nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós vamos viver com essa certeza, com essa convicção das bênçãos de Deus, das bênçãos daquilo que nós oramos e Deus responde, daquilo que nós clamamos e Deus está presente. Agora, além de cumprir a promessa feita ao seu povo, Deus disse que estaria presente. E essa palavra, da mesma forma que serviu para o povo do Senhor naquela época, ela serve a mim e a você. A única orientação ou a única condição de Deus era: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para lado nenhum. Foque nas orientações de Deus na sua vida e você será bem-sucedido. Você terá alegria no seu coração, sucesso na sua jornada. Você será bem-sucedido se a presença do Deus vivo estiver sobre a sua vida. No verso 7 ele diz, olha, tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Em outras palavras, atente para as orientações de Deus, na palavra de Deus, nas promessas sim, mas na forma de nós andarmos com Deus, escolhendo aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. Todas as vezes que buscamos por atalhos, todas as vezes que nós nos deixamos levar simplesmente pelo nosso jeito de viver a vida e nós esquecemos o jeito de Deus, nós corremos o risco de fraquejarmos, o risco da tristeza tomar conta do nosso coração, da alegria de viver e ir embora. Por isso que a vontade de Deus era sempre a melhor.
E de repente nós nos deparamos ali com o livro de Josué, com o primeiro grande desafio daquele líder Josué liderando o povo de Deus. Eles teriam que tomar a grande cidade de Jericó. Eles teriam que tomar aquela cidade que era grande, que era composta por diversos guerreiros muito fortes e poderosos ali. A cidade de Jericó é aquela mesma em que Moisés envia 12 espias, um representante de cada tribo, e eles vão até aquela cidade e eles olham que aquela cidade, ela era uma cidade boa de se viver. Era uma cidade em que a terra era fértil, em que a produção era feita em abundância. Só que naqueles 12 espias que foram, 10 deram um parecer desfavorável, amedrontando o povo de Deus, causando receio no povo de Deus, ou seja, aquele povo tinha uma ordem do Senhor para que eles pudessem tomar Jericó, que era aquela cidade que estava no meio do caminho para a bênção, para as promessas de Deus. E de repente aquele povo se deixou levar pelo medo, esquecendo as promessas do Senhor. Somente Josué e Calebe naquela situação, somente eles acreditaram que era possível ter uma vitória contra aquele povo. E o capítulo 6 de Josué vai narrar a história da conquista de Jericó. A palavra de Deus diz que o povo cerca aquela cidade. Dentro daquela cidade não podia mais os moradores nem sair e nem entrar, porque eles estavam cercados pelo exército de Israel. E a palavra de Deus deu uma orientação muito clara a Josué, e Josué transmitiu ao povo que durante 6 dias eles deveriam dar uma volta na cidade, em completo silêncio. Mas as pessoas que estavam do lado de dentro percebiam que existiam pessoas lá do lado de fora. E algo começou a acontecer no coração daqueles que viviam naquela cidade. Eles começaram a viver com medo, com uma sensação de insegurança, pois eles sabiam que havia um exército do lado de fora dos muros. Naquela época, as cidades eram cercadas por muros para que elas pudessem ter proteção. E a orientação de Deus era que no 7º dia, eles dessem 7 voltas ao redor da cidade. E no momento em que a trombeta fosse soada, o mais alto possível, Deus havia prometido que as muralhas de Jericó cairiam. Lá em Josué, no capítulo 6, a partir do verso 15, a palavra de Deus vai dizer: no 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na primeira vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Deus já havia decidido entregar a grande cidade de Jericó nas mãos de Josué e do povo de Deus. Aquela promessa seria cumprida porque Deus estava presente na vida daquele povo. É muito interessante que a conquista de Jericó não tinha a ver com a capacidade do povo de guerrear, mas em que aquele povo acreditasse que o Senhor faria o sobrenatural acontecer. O que estava ali, o que Deus estava revelando àquele povo, era que Ele era poderoso e capaz de derrubar as muralhas daquela grande cidade, porque o Senhor assim o desejava. Não tinha a ver com a capacidade humana, não tinha a ver com o poderio militar, mas tinha a ver com que aquele povo eles pudessem acreditar que o Senhor faria o sobrenatural acontecer. Queridos, às vezes a estratégia de Deus parece loucura aos olhos dos homens para nossas vidas em algumas situações, não é verdade? Onde já se viu algumas voltas na cidade, depois gritarem, os muros cairiam. O segredo não estava na estratégia, mas no poder do Deus vivo que havia determinado que aquilo aconteceria. Josué capítulo 6, no verso 1 vai dizer assim a palavra de Deus: ora, Jericó estava
rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Jericó estava no caminho do cumprimento da promessa do Senhor. Sabe o que nós aprendemos? É que quando Deus tem projetos, quando Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida, Ele irá tirar do nosso caminho tudo aquilo que atrapalhe os planos dEle para a nossa vida. Deus, Ele deseja que nós vivamos focado na vontade dEle. E tudo que ocupa o lugar do Senhor na nossa vida, Deus tira de nós. Porque isso faz com que nós vivamos um processo de idolatria, onde nós não iremos confiar plenamente no Senhor, mas nas circunstâncias ou em estratégias humanas. Por isso que o maior desafio de Deus para a sua vida é: confie, a vontade de Deus do Senhor é a melhor. Os planos de Deus, o Senhor, sempre serão os melhores para a minha e para a sua vida. Antes de todos esses acontecimentos, antes de chegarem ali em Jericó, aquele povo havia experimentado milagres do Senhor. Deus havia feito coisas extraordinárias. Deus exigiu algo de muito valor, que era crer que o Senhor, Ele era capaz de fazer algo de extraordinário. Só que a única condição que Deus havia colocado àquele povo era para que eles fizessem uma autoanálise em seu coração, uma revisão de vida, para que eles sondassem o coração, para que eles não se desviassem daquilo que Deus havia proposto, porque o segredo do sucesso no meio da batalha é termos a certeza que Deus está conosco. E nós, em obediência, cumpriremos a vontade de Deus na nossa vida. Lá em Josué, no capítulo 3, no verso 5, a palavra do Senhor, ela vai dizer: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. A arca da aliança, citada aqui em Josué no capítulo 3, ela representava a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso no meio deles. Antes do agir de Deus, antes do agir do Senhor no meio do seu povo, Ele mesmo, o próprio Deus, Ele exige um compromisso que gera no coração do seu povo um desejo de santidade. Quando nós abrimos o nosso coração para as orientações de Deus, algo de extraordinário vai acontecer dentro de nós, porque nós iremos ser conduzidos pela vontade de Deus. E isso irá gerar em nosso coração um desejo de santidade, de vivermos a nossa vida do jeito que Deus quer. Um desejo de limpar o nosso coração, simplesmente do nosso jeito de viver, para que nós possamos acreditar naquilo que Deus Ele pode fazer, naquilo que Deus é capaz de fazer. Existem muitas pessoas que desejam ver o agir especial de Deus, o agir sobrenatural de Deus. Mas existem também pessoas que não estão dispostas a se submeter ao Senhor, à vontade de Deus. Aqui, Deus havia prometido que daria àquele povo a conquista daquelas terras, mas Ele exigia santidade, compromisso com o Senhor, fidelidade e obediência. Nos dias de hoje, em que eu e você nós estamos vivendo, Deus Ele exige de cada um de nós uma vida que busque com sinceridade conhecer a Deus, fazer a vontade de Deus e experimentarmos o melhor do Senhor na nossa vida. É muito interessante que o capítulo 3 de Josué, ele vai mostrar o momento em que aquele povo, que aquela nação havia revivido, eles reviveram um grande feito do Senhor na vida do seu povo. Lá quando eles estavam saindo do Egito, eles saíram e o exército de Faraó atrás, e a palavra de Deus diz que eles, ao pisarem, o mar se abriu e eles passaram como em terra seca.
E eles saíram do Egito conforme Deus havia prometido que faria. E em Josué capítulo 3, verso 13, o texto vai dizer: quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Aquele povo estava revivendo algo de extraordinário. Para que eles chegassem até Jericó, até a terra prometida, a terra que Deus havia prometido que daria a eles, eles tinham de atravessar o Jordão. E aqui Deus faz algo de extraordinário. Queridos, da mesma forma que Deus abriu o Mar Vermelho para que a geração anterior pudesse sair do Egito, Deus abre o Jordão para que o povo visse dessa vez com os próprios olhos o que Deus era capaz de fazer. Quando eles chegam até Jericó, eles haviam presenciado esse milagre da parte de Deus. Aquela geração que estava ali, antes eles só ouviam histórias do que Deus tinha feito. Mas agora, Deus se manifestou na vida deles de forma extraordinária. Queridos, nós ouvimos sim falar de grandes feitos de Deus na vida de nossos familiares que viveram no passado, na vida de membros de nossas igrejas que viveram no passado. Mas o que Deus deseja é que nós tenhamos uma experiência com Ele, pessoal, e que nós possamos testemunhar aquilo que Ele, o Senhor, é capaz de fazer. Por isso, uma aplicação prática para nós é que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, não contaremos apenas o que Deus fez no passado, mas vamos presenciar e nós vamos contar e testemunhar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas nos dias em que estamos vivendo. Deus deseja se manifestar na sua vida de uma forma extraordinária. Lá em Josué capítulo 3, no verso 14, a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Dá para imaginar aquelas pessoas vendo aquilo acontecer, vendo aquilo que estava acontecendo e trazendo à sua mente e coração aquilo que Deus havia feito no passado, ao tirar os seus antepassados do Egito. Dá para imaginar a emoção que passava no coração daquelas pessoas, aquela convicção: Deus está conosco, nós estamos vendo grandes coisas do Senhor acontecer nas nossas vidas. Você tem presenciado grandes coisas do Senhor na sua vida? Deus deseja que você experimente isso. Deus deseja que você tenha experiências com Deus que irá levar você a conhecê-lo e a conhecer o poder que Ele é capaz de realizar na sua vida e através da sua vida. No capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus vai dizer: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite, para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês?
Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Você tem memoriais na sua vida daquilo que Deus tem feito, dos grandes feitos do Senhor? Aqueles memoriais que revelam aquilo que Deus já fez na sua vida e na sua história. Aquilo que Deus fez precisa ser celebrado e precisa ser testemunhado na vida de pessoas. Que você possa essa semana ainda testemunhar coisas que Deus tem feito na sua vida, para que você possa glorificar a Deus e abençoar pessoas. Voltando para a história ali de Jericó. A palavra de Deus vai dizer em Josué, no capítulo 6, 20, 21 e 27, ali nos versos 20, 21 e 27, que Deus cumpriu a sua promessa. Da mesma forma como o Senhor havia revelado a Josué, eles conquistaram a cidade. O texto da palavra de Deus vai dizer assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, e o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Deus, o Senhor, deu a vitória ao seu povo. Da mesma forma como ele havia prometido, ele cumpriu a sua promessa. Tem uma coisa que às vezes passa batido sem percebermos ao lermos o texto da palavra de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 6 a vitória. Só que aconteceu algo de extraordinário no capítulo 5, que mostra um encontro de Josué com o Senhor. Um encontro que aconteceu antes desse grande feito do Senhor ali na cidade de Jericó. Josué, no capítulo 5, verso 13, a palavra de Deus vai revelar esse encontro de Josué com o Senhor. O texto vai dizer: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. Esse homem estava empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para com o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Esse texto ele é preciosíssimo. Ele revela o encontro de Josué com o próprio Senhor, o comandante do exército do Deus vivo. Da mesma forma, havia acontecido quando o Senhor ele chama Moisés no meio daquela sarça ardente e ele diz: olha, tire as sandálias dos teus pés, pois esse lugar é santo. E aqui, nesse texto, no verso 15, ele vai dizer: tire as sandálias dos teus pés, Josué, porque o lugar em que você está é santo. E o texto diz que Josué obedeceu e Josué as tirou. Quando temos um encontro verdadeiro com Deus vivo, mesmo diante de grandes desafios, o nosso coração aprende a crer naquilo que Deus, o Senhor, ele é capaz de fazer. Tirar as sandálias dos nossos pés é reconhecermos a soberania de Deus, a santidade do Senhor e aquilo que Ele é e é capaz de fazer. É nós nos esvaziarmos de nós mesmos para que Deus possa agir em nosso favor. O que você precisa abandonar, abrir mão para que Deus se manifeste na sua vida? Naquele momento não existia mais dúvida, não restavam mais dúvidas de que Jericó seria entregue na mão do Deus vivo, pois existia a convicção de que o Senhor estava com ele. Eu não sei aquilo que Deus está falando ao seu coração, mas eu sei que Deus ele deseja que você aprenda a viver com a presença de Deus na sua vida, com a presença de Deus na minha vida,
com a presença dele, do Senhor dos Exércitos, na vida do seu povo. Quando você olha para trás, você consegue enxergar a boa mão de Deus através da sua vida, agindo, abençoando, direcionando, cuidando, livrando. Será que existem valores que um dia foram deixados de lado com relação à fé que você precisa resgatar? Você tem vivido com a certeza da presença santa de Deus na sua vida? A presença desse Deus que tem cuidado? Será que existe dúvida no seu coração do amor de Deus para com a sua vida? O que separa a mim e a você de Deus, o que nos separa do Senhor, são os nossos pecados, são o nosso coração rebelde, é a nossa vida de desobediência. Por isso que, ao olharmos para as promessas de Deus, nós não podemos nos desviar para nenhum lado, mas nós temos que permanecermos firmes, não nos desviando, e Deus certamente irá nos abençoar. Ele irá derramar a sua graça e nos dar a vitória. Quando Deus ele está conosco, grandes desafios se tornam pequenos, porque o amor de Deus está sobre a nossa vida. Eu não sei quais os desafios que você está vivendo, mas uma coisa, uma palavra Deus tem deixado ao meu e ao seu coração nessa noite. Foque na vontade de Deus e você terá sucesso e será bem-sucedido diante dos planos do Senhor, porque o comandante do exército celestial estará guerreando na nossa frente. Deus abençoe você de uma forma especial. Na próxima semana nós vamos ver que quando Deus não está presente, pequenas batalhas podem se tornar grandes derrotas. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me recebas? Me perdi, ele me conta seu amor, seu amor. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu espero que você tenha sido abençoado e que a sua vida possa experimentar a presença do Deus vivo, agindo nos detalhes, que você possa experimentar a presença de Deus na sua vida e ver os grandes feitos do Senhor. Quero deixar o convite para que você esteja conosco no final de semana, às 9 da manhã, na nossa Escola Bíblica Discipuladora e às 19h30 no nosso culto de celebração. Que o Senhor ele possa abençoar a sua vida, a sua família e a sua história.